Olá, eu sou a Letícia Biller, do time de distribuição da Itaú Asset. E nesse vídeo vamos comentar sobre o comportamento do mercado secundário de fundos imobiliários, de infraestrutura e agronegócio ao longo das últimas semanas. E também como esse movimento tem impactado os nossos fundos listados. Vamos começar com a Tatiana Catalã falando sobre fundos imobiliários. Olá, pessoal! Falando sobre os fundos imobiliários, se você acompanha nossos vídeos mensais, sabe que a inversão de cenário macroeconômico ocorrida nesse ano, onde começamos com uma expectativa de taxa de juros chegando a 1 dígito e terminamos com uma forte alta na taxa Selic, tem afetado negativamente o preço das cotas de mercado. Já exploramos também que o IFIX possui uma forte correlação inversa com a taxa de juros futura, ou seja, ao vermos a taxa de juros futura subindo, o IFIX cai. A taxa pré de 12 meses, que é o quanto o mercado precifica a Selic 12 meses à frente, subiu de 9,9% no início do ano para 14,6% em dezembro. No entanto, após o anúncio do pacote fiscal dia 27 de novembro, as preocupações fiscais e expectativa de inflação pioraram muito, resultando numa pressão ainda maior no IFIX. Em dezembro, até o momento, o IFIX caiu 6%, acumulando uma queda de 11% em 2024. Neste cenário, a queda dos preços nos últimos meses não é algo específico que tenha ocorrido com os nossos fundos, e sim no mercado como um todo. Tratando dos nossos fundos imobiliários especificamente, ressaltamos que as carteiras estão saudáveis, com todos os CRIs adimplentes e os FIIs investidos apresentando dividendos constantes. Sobre o ICRI, os ativos não apresentam nenhum problema de crédito. E a queda de preço na sua cota de mercado pode significar uma oportunidade de compra para um carrego bastante atrativo. Em números, isso significa que no preço de mercado de 13 de dezembro, o fundo está sendo negociado a IPCA mais 19% ao ano, líquido de taxas e de imposto de renda. Um carrego alto para o nível de risco da nossa carteira. Em outubro, anunciamos um fato relevante de que distribuiríamos R$ 1,45 por cota até dezembro. Esse valor é equivalente a 1,8% ao mês líquido ou 23,8% ao ano na cota atual. No caso do ITRI, nosso fundo multi-estratégia, vimos uma queda ainda maior. Os fundos de fundos e multi-estratégias, nesse cenário, acabam sendo ainda mais afetados, uma vez que também investem em ativos listados que estão passando por fortes quedas. Isso quer dizer que acabam negociando com o que chamamos de duplo desconto. O fundo apresenta um desconto de sua cota patrimonial, que por sua vez já reflete o preço de mercado dos ativos investidos, que também apresentam um grande desconto. Explicitamos isso em nossa carta mensal de novembro. E em dezembro, esse efeito ficou ainda maior. Em 13 de dezembro, nossa cota patrimonial era de R$ 84,83 e a de mercado R$ 68,25. Isso significa um upside de 24,7% do preço de mercado para patrimonial. Se considerarmos que os ativos investidos voltem a negociar em sua cota patrimonial, o upside é de 49%. Por fim, reforçamos que montamos uma carteira bem diversificada entre setores, ativos e perfis de risco. Passamos agora para o Ricardo comentar sobre o setor de infraestrutura. Olá, pessoal. Nos últimos dias temos visto uma queda expressiva no valor da cota do IFRA e do IFRI, que estão sendo negociadas na B3. Na data de gravação deste vídeo, as cotas do IFRA e do IFRI estão sendo negociadas com 11% e 15% respectivamente de desconto em relação às suas cotas patrimoniais, ou seja, a cota que reflete o real valor dos ativos que compõem o fundo. Esses descolamentos dessa magnitude do valor da cota de mercado em relação à cota patrimonial não são comuns e, quando ocorrem, são geralmente causados por problemas de crédito nas emissoras dos ativos em que o fundo investe. Ou seja, quando há alguma preocupação ou fato concreto que leve o mercado a crer que as debêntures do fundo têm risco de não serem repagas. Nesse contexto, gostaríamos de reforçar mais uma vez que não há intercorrências ou problemas de crédito com os ativos do fundo. Fazemos um monitoramento regular da qualidade dos emissores e 100% da carteira encontra-se adimplente com suas obrigações. Ademais, a distribuição dos dividendos segue saudável em ambos os fundos, com retornos anualizados superando a marca dos 13%. Por fim, vale destacar que a queda no valor de mercado das cotas é um evento comum a todos os FIINFRAs listados na B3. No acumulado do segundo semestre de 24 até a data de gravação desse vídeo, 100% dos fundos acumulam retorno negativo na cota mercado,
ou seja, claramente não se trata de um evento isolado que atinge somente os nossos fundos de infraestrutura e sim ao mercado como um todo. Eu passo a palavra agora ao Gabriel Pegorer, que vai comentar um pouco sobre o mercado de fiagros. No caso dos fiagros, já há alguns meses observamos uma visão pior dos investidores quanto à classe. Motivado por notícias de problemas em alguns devedores específicos que estavam na carteira de alguns fundos e, mais recentemente, com essa piora nos segmentos de fundos listados em geral, a queda se acentuou, fazendo com que muitos fiagros listados se desvalorizassem ainda mais e também ficassem muito descolados das cotas patrimoniais. Olhando para o RURA 11 especificamente, no início de outubro, divulgamos um fato relevante sobre a aplicação de uma PDD de 1,1% do PL, representando uma perda esperada em 2 casos da carteira onde tivemos algum problema de crédito, mas que possuem garantias para suportar uma recuperação do valor investido no tempo. Além disso, dado o impacto da PDD no lucro contábil do fundo e buscando constituir uma reserva de lucro, anunciamos que teríamos uma redução momentânea nos dividendos ao longo de 3 meses e que, tudo mais constante, essa retomada gradual se daria a partir do início do próximo ano. Após isso, a cota teve uma desvalorização grande, mas, conforme os investidores observaram a real situação, o fundo iniciou uma retomada, chegando a atingir preços superiores a R$ 8,00 por cota. Porém, com a recente piora no humor do mercado com a classe, o RA 11 voltou a cair. Em nosso cenário base, e com as informações contábeis disponíveis, estamos conseguindo ficar dentro do nosso cenário base de projeção contábil e acreditamos que a retomada gradual dos dividendos deve ocorrer a partir de janeiro. Outro ponto que vale destacar é que a carteira do RURA 11 é indexada ao CDI, e com a alta precificada na curva de juros, os rendimentos da carteira também devem ter um aumento. Para traduzir em números, o investidor que adquiriu o fundo nos níveis atuais da cota de mercado, que no momento dessa gravação está na casa de 7,20, e acreditar que esse é o nível adequado para o preço no mercado secundário de agora em diante, com a retomada dos dividendos para o nível que representa o carrego do portfólio, já descontado os casos em PDD, pode obter um dividend yield na faixa de CDI mais 8% ao ano. Agora, caso o investidor acredite que a cota de mercado está muito descontada e deverá convergir para a cota patrimonial, que já reflete a PDD dos casos com alguma intercorrência, ao longo do prazo da duration da carteira, que é de cerca de 2 anos, esse yield já seria de CDI mais 20% ao ano, considerando essa potencial valorização adicional. Continuaremos acompanhando a conjuntura do mercado financeiro e agro, bem como a evolução dos casos que levaram à aplicação da PDD na carteira do fundo e manteremos os cotistas e o mercado atualizados. O modelo de investimento do RURA 11, com bastante diversificação entre os devedores e aliado a garantias robustas, traz uma importante proteção nesse momento. Sendo assim, seguimos confiantes com o RURA 11 e com a estratégia da gestão. Muito obrigado. Quer saber ainda mais sobre as nossas carteiras e o mercado? Na quarta-feira, dia 18 de dezembro, às 18 horas, participe da nossa live no YouTube da Itaú Asset. Até lá!